Amiga, me fala uma coisa. O que você está achando do Cast Transformar? Ai, meu Deus do céu. Sabe o que eu acho, Daya? Que a gente não tinha nome melhor para atribuir a esse nosso canal. Com todos esses conteúdos que estamos trazendo, se relacionando, essa é a intenção, a ideia que a gente teve, ela está se concretizando, transformando. Eu me sinto transformada, eu tenho certeza que você vai dar o seu depoimento. A entrevistada sai daqui transformada e eu tenho certeza que todos que aqui chegarem conosco vão entrar de uma forma e sair transformados após assistir todo o nosso conteúdo. Com certeza, eu acho que a palavra é essa, transformação. E em todos os episódios, eu acho que a gente está conseguindo trazer aquilo que a gente sempre falou, né? Sim. Aqui é uma terapia e é um momento para a gente conversar, tirar dúvidas, ter mais informação, né? Exato. Que eu acho que está precisando demais. Sim. E está sendo um papo muito gostoso, né? De forma leve, né? Exatamente. Como se fosse um cafezinho entre meninas à tarde, tranquila. Com certeza. E olha só, falando em transformação, hoje o assunto tá assim, maravilhoso, necessário, inclusive. Eu acho que todo mundo precisa falar sobre isso. Já a gente tem ouvido falar mais vezes, né, em outros lugares. Hoje as redes sociais estão aí para também trazer um pouco mais de informação pra gente. Então, amiga, eu vou pedir para você chamar a nossa convidada. Com muito carinho no coração, vou convidá-la. A nossa convidada de hoje, ela é da área de psicologia, pós-graduada em sexologia. Uau! E a linha de atendimento dela no consultório é de psicanálise. Então, vamos fazer um brinde e trazer a nossa convidada de hoje, Monize Souza! Bem-vinda! Bem-vinda! Sinta-se à vontade, seja muito bem-vinda, como nós já dissemos. E é um prazer receber você aqui, Monize. O prazer é todo meu por vocês terem me convidado. Fico lisonjeada. Obrigada. Vamos lá, Monize. Eu acabei, quando eu fui te anunciar, não falei sobre o tema que vamos conversar hoje. A Daiane adiantou que é um tema polêmico e necessário de se conversar. E eu acho que nessa rotina que estamos hoje em dia, né, nessas relações que estamos nos envolvendo e todo mundo um pouco sobrecarregado e as coisas vão se misturando lá, eu acho que é um assunto pertinente que, infelizmente, todo mundo em algum momento talvez já tenha se envolvido. Então, a gente vai falar, conversar, te convidamos, você que tem uma vasta experiência e atende no seu consultório diariamente, sobre relações disfuncionais. Isso. O que é isso, Monize? Explica pra gente. Quando a gente fala sobre relações disfuncionais, é sempre bom a gente entender que, além de ser um assunto muito abrangente, né, se torna um assunto polêmico, né, porque quando a gente fala sobre relação, para cada pessoa ela vem de um jeito, né, cada pessoa tem uma bagagem de vida, cada pessoa enxerga a vida de uma forma, né, então quando a gente fala de amor, de relação, né, é um processo muito individual para cada um. Então, às vezes, o que é bom para mim não é bom para o outro, o que é bom para o outro não é bom para mim, só que tem muitas relações que a gente pode denominar como disfuncionais, porque elas passam a não ser tão saudáveis assim. Então, um relacionamento que tem o ciúmes como excesso, o sentimento de posse, uma individualidade um pouco maior, aquele casal que fica um pouquinho mais isolado, né, e aí perde muito contato com a família, perde contato com amigos. A gente pode falar sobre agressão, tanto física quanto psicológica, né? Então, quando a gente fala sobre relacionamento disfuncional, é tudo aquilo que foge de uma normalidade, né, que faz com que a pessoa, por exemplo, se acontece um término, né, ela sai com alguns traumas, né, com alguns bloqueios emocionais por conta disso. E acaba prejudicando, né, a pessoa nas suas relações num contexto geral. A gente pode falar, então, que a gente escuta esse tema aí, popularmente falando, como relacionamento tóxico, abusivo, por exemplo? Isso mesmo. E é sempre bom lembrar, acho que é bom enfatizar que relacionamento tóxico e abusivo não é só amoroso. A gente tem relacionamento abusivo com família, com amigos, né, com o patrão, enfim, todas as relações que a gente tem, né, a gente teve bastante casos polêmicos, assim, não sei se a gente cita nomes, porque a gente vai falar nome de artistas, essas coisas, mas teve recente, né? Casos, por exemplo, de filho e mães e pais, né? Que foi um relacionamento. O de casais sempre na mídia tem um alcance grande, uma repercussão. Maior, né? E às vezes a gente acaba esquecendo de olhar que isso é
quando é relação, é em todo o seu convívio, né? Dentro da sua casa, no trabalho, entre amigos. E às vezes você fica tão fechado só falando de uma relação entre homem e mulher e acha, não tem nada a ver comigo, eu não vivo isso, porque eu não tenho casal, não sou casal. Sim. Mas aí tem outras relações, né, amor? Exatamente. E as pessoas tendem a olhar o relacionamento abusivo só como, por exemplo, quando tem agressão física, né? E esquece de todas as outras pontas que existem dentro de um relacionamento, né? Então, às vezes, quando a gente sempre fala, sempre tem sinais, mesmo que pequenos, eles existem, né? E aí a gente precisa falar sobre eles, né? Porque a gente merece ter um relacionamento saudável, um relacionamento gostoso, para crescimento, né? Para complementar a nossa vida. Mas eu acho também que, muitas vezes, a pessoa que está sendo abusada, enfim, que está vivendo esse relacionamento, ela nem sabe. Exato. Né? E até a gente estava falando, né, eu ali, sobre como saber que ela está passando por esse relacionamento, assim. Como ela consegue se auto-identificar, né? Tá, aí a gente fala, é bem complicado falar sobre isso, porque justamente para cada pessoa é um processo diferente. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa ela já não tenha tantos amigos, é uma pessoa que é um pouco mais tímida, um pouco mais introspectiva, que não tem uma autoestima muito boa, uma autoconfiança muito boa. Então, quando a gente fala sobre a pessoa conseguir identificar se ela está num relacionamento abusivo ou não, vai muito sobre como ela vive a própria vida, né? Como que ela enxerga os relacionamentos. Então, vamos supor, se é uma pessoa que tem uma base, seja familiar, seja as pessoas que se relacionam à sua volta, por exemplo, com ciúmes, e a pessoa trata aquilo como naturalidade, para ela, os ciúmes do parceiro ou da parceira não vai vir como um problema, né? Vai vir como algo natural. Se tem ciúmes de mim, logo porque me ama, logo porque não quer me perder, e assim por diante. Mas, amor, quais são os sinais, né? Então, assim, a gente costuma falar quando a pessoa começa a ficar um pouco mais insegura, né? Tanto consigo mesmo, quanto com a relação, né? Então, é uma pessoa, por exemplo, tudo que ela for fazer, ela se torna um pouco mais dependente do outro, né? Então, para sair, só sai se o outro estiver presente, só consegue ser feliz se estiver na presença do outro. Quando ela vai, como consequência, se afastando de todo o seu convívio, né? Tanto familiar quanto amigos. Então, há um isolamento muito maior, né? E é uma constante... a pessoa que vive num relacionamento abusivo, infelizmente, né, o abusador ele tem uma tendência a deixar o outro com que ele se sinta um pouco mais inferior. Então, vem todo aquele sentimento de insatisfação, né, de insuficiência. Então, tanto uma insuficiência consigo, quanto uma insuficiência com quem ela está se relacionando. Então, é um sentimento de que nunca está bom. Ela nunca é suficiente de alguma forma. Então, vai ficando cada vez mais angustiada, mais ansiosa. Às vezes tem pessoas que desenvolvem quadros depressivos, né? Então tem vários sinais que dá para serem observados. E quando a gente fala de ciúmes, por exemplo, que nem você falou assim, e vai depender muito do que para ela é um limite aceitável, digamos assim. Mas no meu ponto de vista, assim, eu acredito que sempre tem um limite. Por mais que naquela relação tá tudo bem. Porque às vezes existem até brincadeiras, assim, que quem tá de fora acaba assim olhando e falando, nossa, né, tá faltando com respeito. E para a pessoa que tá dentro não, tá tudo bem. Mas existe um limite? Existe muito. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre ciúmes, então tem ciúmes da mãe, tem ciúmes dos irmãos, tem ciúmes dos amigos, tá? Então vamos olhar então para como que essas relações elas estão funcionando. Então, quando a gente fala sobre ciúmes de família, né, a gente fala de um sentimento ali um pouco mais voltado para a posse, né? Porque é mãe, é pai, às vezes é irmão, é tio. Então não importa que relação, como essa relação ela é estabelecida, né? Então a gente já vê que não é um ciúmes tecnicamente saudável, né? Que vem ali por amor e tudo mais. Quando a gente fala de amigos, vai depender muito da intimidade que a pessoa vai ter com esse amigo, né? Então, geralmente, quando a gente fala sobre um ciúmes que não é saudável, é tudo aquilo que quer te retirar do seu convívio. Então, você tem um convívio com seus amigos e a pessoa vai te afastando cada vez mais, porque quero ficar um pouco mais com você, né? Não quero dividir tanto a sua atenção, né? Então, assim, essa pessoa, às vezes, por exemplo, se a pessoa está namorando e tem 2 amigos ou 2 amigas que é solteira, já não quer que a pessoa, né, fique ali muito perto, porque acha que vai envolver, vai, né, de certa forma, influenciar, né, isso como consequência atrapalhar o relacionamento. Vem sempre disfarçado de como se fosse um carinho excessivo em cuidado. Exatamente. E quando a gente fala, por exemplo, numa relação de pais e filhos, como que a gente poderia enxergar, por exemplo, a gente enquanto mãe, às vezes a gente está tendo ali, né, uma coisa abusiva com o nosso filho e a gente está achando que a gente está cuidando, que a gente está ensinando, mas na verdade a gente está aprendendo ele, não sei. Uma superproteção. Uma superproteção. Assim, como a gente poderia enquadrar um pouquinho, assim, superficialmente, pelo menos, de eu conseguir enxergar que não, eu enquanto mãe ou enquanto pai, eu estou sendo abusivo com o meu filho.
Eu acho que quando a gente fala sobre mãe e pai, né, essa relação paterna e materna, é importante a gente lembrar que antes de ser pai, uma mãe é uma pessoa, é um indivíduo como qualquer outro ser humano, né? Então, quando se tem um filho, uma filha, né, eu acho que é importante entender que o filho não é uma extensão sua. O filho não é uma extensão dos pais. Então, assim, no momento que você coloca alguém no mundo, você entende que você coloca um indivíduo, não uma extensão sua. Então, a pessoa ela não tem uma obrigação de seguir os seus sonhos, né? Ver a vida com a mesma perspectiva que você, ter a mesma religião que você, caso, né, tenha uma religião, uma família específica. Então, a gente fala sobre imposição, né? Quando a gente fala sobre, por exemplo, uma toxicidade em relação ao relacionamento de família, a gente fala sobre aquela mãe, aquele pai que impõe muito as suas verdades, os seus sonhos, né? A forma de seguir, de viver a vida no filho, e aí acaba tirando toda a liberdade daquela criança, né, daquele adolescente, de ter os seus próprios passos. É claro que tem toda a questão da educação, é importante, sim, colocar os valores, né, que são desses pais e dessas mães, só que deixar essa liberdade. No momento que essa liberdade é tirada, então vai fazer aquilo que eu quero, vai vestir aquilo que eu quero, vai acreditar naquilo que eu quero, né? Já vem como um relacionamento tóxico, porque tira total a liberdade do outro ser humano. Mas assim, a gente vê muito, aí eu já me veio aqui na cabeça a tal da depressão pós-parto. Sim. Porque quando, acho que ali pode falar também, que quando a gente tem um filho, logo naquele início, a gente não entende ainda que não faz mais parte. Porque o fato da mulher, né, ter essa ligação tão forte, porque gera, né, uma criança, um bebê, quando nasce, a gente tem essa sensação que ainda é meu, né? Que faz parte de mim. Sim. E acontece com a criança também. Então, até a gente se desligando, começa a depressão. Uma confusão. Uma confusão, assim, eu digo, de sentimentos e na cabeça, né? De entender que o pai também tem que participar, que pode cuidar, e enfim. Pode, difícil, é um dever, né? Cuidar, porque... É dele também, meu Senhor amado. Exatamente. Eu já cuidei muito mais durante 9 meses. Exatamente. Então, é bom entender isso. Quando a gente fala sobre depressão pós-parto, né? Sobre mãe, é um assunto muito delicado. Inclusive, esses dias eu estava até conversando com umas amigas minhas, porque cria esse vínculo, principalmente da mãe com o neném que passa 9 meses ali cuidando. Só que a gente esquece que quando esse nenenzinho sai da barriga, a mãe sente uma impotência muito grande, né? Só que o olhar, ele fica voltado para a criança. Então, todo o cuidado para a criança sim precisa de um cuidado, mas a mãe também precisa, né? Principalmente a mãe de primeira viagem, né? Que tem uma inexperiência, e às vezes, por mais que ela tenha ali um cuidado da mãe, do marido, né? Ou tem uma rede de apoio, né? A sensação é dela, que, eu coloquei alguém no mundo, um serzinho, né? Um neném, e aí preciso cuidar. E vem a sensação de autorresponsabilidade, cobrança, aquela coisa, se eu tô sendo uma boa mãe, se eu tô sendo uma mãe ruim. E aí, por exemplo, mulher que tem dificuldade, às vezes, na amamentação, já vem uma cobrança, porque tem todo, né, um histórico de que é assim que a mulher se conecta. Uma cobrança da sociedade. Exatamente. Então, assim, além do sentimento, né, de ter que se desvincular da criança, esse não deveria ser o primeiro pensamento da mãe, porque tá tudo bem, vai curtir seu neném, vai se vincular com ele mesmo. É necessário esse vínculo, inclusive para a criança se desenvolver né, mais saudável, né, mais confiante naquele amor que é estabelecido, né? Só que entender também que tá tudo bem, a mãe vai errar em algum momento e segue errando a vida toda, assim como o filho vai errar, o pai vai errar. Então, quando a gente fala sobre a depressão pós-parto, a gente fala mais sobre uma impotência, né, que a mulher sente ali, né, e sobre aquele amor também, porque muito se fala sobre o amor incondicional da mãe e pouco se fala sobre o amor que ele vem com a convivência. Então, por mais que você... Né, olha, arrepiei, meu Deus do céu. Então, porque por mais que você gerou aquela... É um ser que você desconhece ainda, né, que você não conhece. Então, tem um vínculo afetivo pela gestação, mas ainda não tem um vínculo que de momentos, de trocas, né? E é assim que o amor, querendo ou não, ele vai se estabelecendo. Então, tem muitas mães que se sentem desconectadas dessas crianças por conta disso. Eu vou até falar um relato meu, que talvez até desvie um pouquinho do assunto, mas a gente já volta. Porque sobre a tal da cobrança da sociedade, quando a mãe tem um filho, né, no dia do parto ali, toda mãe, eu sempre escutei minha vida inteira que, assim, o dia mais feliz da minha vida foi no dia... Ai, agora eu que tô arrepiada, gente. Eu também tô ficando arrepiada. O dia mais feliz da minha vida foi o dia do nascimento do meu filho. Só que o que aconteceu comigo? As minhas filhas nasceram, que eu tenho gêmeas,
Elas foram para UTI, obrigada. Elas foram para UTI. Eu não tive essa sensação, porque para mim, o que eu senti naquele momento foi medo, foi muito medo. E aí eu ficava me cobrando assim, mas qual é esse sentimento, né? E por que eu não tive esse sentimento? Não que eu não amasse, que talvez não fosse um amor maior ainda do que quando estava na barriga, mas pesa pra gente não ter essa sensação que a sociedade fala que existe, que tem que ter, sabe? É onde eu acho que o amor, ele perde a sua naturalidade, e aí ele tem que ser um amor forçado, né? Então, você tem que ter uma força o tempo todo, você tem que amar incondicionalmente, você não pode ser fraca, você não pode chorar, você não pode reclamar. Não pode reclamar. Né? A mulher não pode reclamar que tá cansada, não pode reclamar que tá com dor. Como se ela não tivesse direitos. Exatamente, exatamente. Então, aí a pressão, ela fica muito maior em cima, né, dessa mulher. Sim. Tá, agora, pra gente voltar só um pouquinho. Ai, eu falo demais, E deixa eu só concluir desse dia do parto. Eu também passei por isso, porque eu passei mal durante toda a minha gestação. Eu tive dengue durante a gestação. Eu tenho anemia, aquela que tem que ficar sempre controlando. Então, quando eu estava de 7º para o 8º mês, eu tive que fazer transfusão de sangue, porque eu estava perto de entrar em trabalho de parto, possivelmente, ou durante a cesárea. Eu não poderia entrar com anemia, então eu tive que fazer transfusão de sangue. Então, assim, várias coisas durante a gestação que, às vezes, a nossa cabeça fica tão ocupada e, às vezes, eu chorava também. Eu ficava assim, meu Deus do céu, não estou lembrando da minha filha. Eu tenho que cuidar, eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que conversar com ela, eu tenho que fazer... Sabe assim, mas eu estava tentando me cuidar para manter aquela coisa. Durante o parto, eu passei mal, eu tive vômitos durante o parto, eu tive vômitos na sala de recuperação o tempo inteiro. E aí você fica assim, aí eu acho que vem mais ainda aquele peso, porque você tem que ficar bem, você tem que se sarar, você tem que cuidar de quem está chegando, você tem que cuidar de todo mundo que está ali, já começa o peso de tudo. Ela tinha que estar muito bem, porque aí a amiga que casou uma semana depois... Ah, meu Deus do céu. Você acredita? Ela casou 8 dias, ela ficou acho que 1 ano brigada comigo, porque eu não fui do casamento. Eu não fui do casamento, a minha filha tinha 8 dias, eu não tinha roupa, eu não queria conversar com ninguém. Mas não podia esperar um pouquinho de parto. Então, olha só, olha a relação abusiva. Isso se enquadra como relação tóxica? Pode ver. Um pouquinho. Ai, amiga, desculpa. A gente vai se ferindo e vai se cuidando ao longo, porque olha quantos anos de amizade estamos aqui juntas. É verdade. Então, acho que a gente tem que ter isso, né? A gente tem que passar por relações, superar. E aí, como que funciona? Por exemplo, eu tô dentro de uma relação tóxica. Para eu me curar, eu tenho que deixar aquela pessoa? Eu tenho que me desvincular? Ou eu consigo tratar e conviver com ela? Então, aí a gente fala muito sobre limites, né? Porque todo relacionamento, né, principalmente o abusivo, o limite ele passa muito despercebido, não há um abismo entre a relação e o limite que existe ali. Então é a mesma coisa quando a gente fala sobre um dependente químico. O dependente químico ele não vai se curar num ambiente onde está as drogas, onde está a bebida, onde está o álcool. Então, ele precisa ser retirado, né, pelo menos por um bom período daquele cenário, porque senão não vai conseguir sair dali. Né? O que é que acontece no processo de cura quando a pessoa ainda está dentro do relacionamento? Quando a pessoa está num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, tem uma tendência a sempre esperar o outro mudar. Né? Então, uma hora o outro vai perceber quem eu sou, uma hora o outro vai mudar o comportamento comigo, vai ser mais amoroso, vai ser mais carinhoso, né? Em uma hora a pessoa vai deixar de ser tão estressada, tão irritada. Então, assim, a pessoa vai se dando desculpas para se manter dentro daquele relacionamento. No momento em que começa, né, o processo de cura, a pessoa começa a entender, se questionar, não é mais a mudança do outro, é por que eu estou fazendo isso comigo? Por que eu continuo nesse relacionamento? Se ele não tá bom para mim, se de certa forma isso tá me magoando, tá me deixando triste, né? Tá me desconectando comigo mesma, por que eu permaneço dentro desse relacionamento? Então, é muito importante, né, principalmente nos dias atuais, que esse assunto está muito, né, em alta, né, se questionar o que é um relacionamento, principalmente o que seria um relacionamento saudável, né, e o que é o amor. Então, não o amor para o contexto geral, o que é o amor para mim? Porque não basta só ser amado, né? Como que eu estou sendo amado? Como que esse amor está sendo transmitido para mim? Exatamente. Então, eu olho para isso. Então, a primeira pergunta, eu acho que precisa ser feita é como que eu quero ser amado. Então, eu quero um parceiro, uma parceira que me dê carinho, que me dê atenção, que seja companheiro, que me trate bem, que me respeite. Então, você vai fazendo questionamentos de tudo aquilo que seria importante para você dentro de um relacionamento. E aí, depois, você olha para a relação. Então, diante de tudo isso que eu quero, o que eu tenho?
que essa pessoa está me dando ou o que ela está disposta a me dar. Né? E aí você vai olhar para a relação. Mas eu acho que vai além ainda. Eu acho que o que a própria pessoa está se dando, né? Porque Sim. a questão do respeito, eu acho que começa primeiro em nós Sim. com nós mesmas, Sim. né? Assim, primeiro. Mas também tem uma coisa que eu acredito que vamos falar de mulheres, né? Que vivem mais esses relacionamentos abusivos, geralmente são mulheres que dependem financeiramente do marido. Sim. Né? Então, acho que aí o peso acaba ficando maior. Sim, a grande maioria. Por isso que é muito importante, principalmente dentro do consultório, né, quem chega, né, não só para mulheres que estão passando por um relacionamento, mas que já passaram, né, ou que estão querendo entrar num relacionamento. Né, a gente fala sobre a importância de ter a sua individualidade, ter a sua independência financeira e independência emocional. Justamente para isso, né, para você não ficar num ter nada que te prenda excessivamente no outro. Né? Então, quando a gente fala sobre essa questão da dependência financeira, uma das primeiras coisas que a pessoa precisa fazer, principalmente a mulher, é em busca de ganhar o seu próprio dinheiro, né? Então, assim, a gente não fala nem sobre pautas aqui, feminismo, nem nada do tipo. A gente está falando sobre sobrevivência, sobre a sua própria qualidade de vida para você não depender do outro. Porque se você quiser sair desse relacionamento, né, mesmo se você tenha filhos, por exemplo, triplica ainda mais a dificuldade dessa pessoa sair da relação. Né? Então, isso acaba, às vezes, perdurando um pouco mais. Então, assim, é sempre não tentar, né, perder o que você tem. Né? Então, assim, tá trabalhando. Me casei? Então tá. É o que a gente sempre fala. A gente sempre fala isso com as minhas amigas quando a gente conversa. Né? Quando a mulher casa ou quando vai morar com alguém, né, ela se torna tudo. Ela se torna dona de casa, ela se torna esposa, muitas vezes se torna mãe e ela. Né? Que momento que ela continua? Então, é sempre a esposa e a mãe. Tá? E a pessoa, né? Quem é você enquanto ser humano? Então, por isso que é importante manter. Inclusive, depois que a gente se torna mãe, a gente perde até o nome, porque eu sou a mãe das gêmeas. A Lívia deve ser a mãe da Manu. E assim vai, Exato. né? Eu tenho uma sugestão aqui, que eu acho que é assim, profissional. As clínicas têm que fazer uma parceria com empresas de RH. Já vi aí uma coisa de futuro. Porque eu acho que é o primeiro passo, né? Como você falar para uma pessoa que ela tem que ir procurar a sua dependência financeira, né? O seu individualismo, procurar, né, conseguir esse sustento, se manter sozinha. Eu acho que tem muitas que, às vezes, acabam aceitando e se submetendo justamente para não abrir mão de um certo conforto, né, de certeza. Algo. Sim. Então, assim, deve ser muito difícil o tratamento até chegar nessa questão. Então, ela entra dentro de um consultório, talvez reclamando de um parceiro ou de uma situação, e aí ela sai de lá. Deve ter bastante resistência, talvez. Muito, né? E aí é onde a gente fala sobre a nossa autorresponsabilidade. Porque, assim, às vezes, por mais que o outro abuse, né? Tem a questão da toxicidade, né? A gente tem a nossa escolha, né? Às vezes, claro, com certeza, né? Quando a gente fala é muito difícil, porque tem todo o envolvimento psicológico que a pessoa faz. Mas quando a gente fala sobre isso, principalmente quando a gente fala que a pessoa fica mais presa pelo lado financeiro, é isso que você falou sobre chegar no consultório reclamando, e às vezes não ter força ou não querer sair daquilo ali. Então, a gente está falando da sua escolha, porque primeiro você está enxergando o problema, né? Você está indo em busca para falar sobre esse problema, só que você não quer ter um movimento para resolver esse problema. Sim. Mas você sabe que eu acho que a gente também tem que começar com um discurso diferente. Por quê? Vou falar do meu relacionamento em casa. Eu sou casada e, assim, em casa a gente não tem esse negócio de é o meu dinheiro ou é o seu dinheiro, porque é a renda ali da família. E eu acho que as famílias têm que começar a enxergar dessa forma. Eu acho até saudável, né? Não, é o certo, tudo, na verdade. Né? Os despesas são de todos e o futuro é de todos. Exatamente. Porque vai muito de criação, né? De como a pessoa enxerga, mas por isso que eu falo. O casal, ele vai desenvolver fundar aquele relacionamento. Mas por isso que eu falo que é importante a gente começar a falar sobre isso, para a gente começar a mudar um pouquinho o nosso pensamento. Justamente porque se você tem esse individualismo dentro de casa, vai ficar muito difícil, assim, essa relação dar certo por um longo tempo, sabe? E às vezes é um gatilho, né? Que às vezes o homem acaba tendo, porque ele está como provedor, o único provedor, né? E aí ele que comanda a maior parte do dinheiro. Então a mulher vai abrindo mão e pegando alguns
bicos, algumas coisinhas para fazer, mas não é suficiente e já é uma deixa ali, né? Um momento de uma briga, de uma discussão. Que, inclusive, o homem joga na cara, que ela não ajuda, porque não é o suficiente. Aí a gente tem duas questões, né? Tem o casal, né, que o homem joga na cara que não ajuda, e tem a questão que, às vezes, o homem vai se sentir incomodado, ou para a mulher ganhar o mesmo tanto, ou, às vezes, ganhar um pouco mais. Né? Então, quando a gente fala, muitos casais optam por não ter essa unificação, né, no salário, justamente por isso, para não ter essas questões de discussões. Então, faz essa divisão, né, do que é para um, do que é para outro, né? Querendo ou não, a gente vive numa sociedade patriarcal, né, e onde o machismo, felizmente ou infelizmente, aí vai de acordo com cada pensamento, né, ele é a base ainda, né, da sociedade, né? Então, quando a gente fala sobre isso, é preciso entender primeiro como que cada um enxerga, né, desde questões financeiras a como esse relacionamento ele precisa ser estabelecido, né? Então, assim, quando a pessoa vai casar, a partir do momento que vai casar, eu acredito que tem que ser uma conversa. E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai ser uma parceria em tudo, então a gente vai juntar tudo que a gente vai fazer, vai ser uma troca, vai ser dividido, vai ser tudo nosso, ou vai ser cada um por si, porque isso começa no relacionamento, no namoro. Então, vai sair, vai dividir a conta do restaurante, vai só um que vai pagar, vai ter essa, um dia paga um, outro dia paga o outro, como é que a gente vai estabelecer isso daí? E aí, isso vai para o casamento depois. Sim, mas eu acho que é mais do que conversa, eu acho que tem que ser uma crença que parta, assim, a mesma crença dos dois, Sim. porque vai chegar um momento que, se tiver pesado mais para um lado, vai começar as brigas, por mais que teve essa conversa lá no início. Sim. Né? Sim. Então, assim, é complicado realmente, mas eu acho que aqui agora a gente está tendo essa oportunidade de começar a falar mais sobre isso e levantar algumas bandeiras, sim, porque é importante as pessoas começarem a entender dessa forma também, né? Sim, com certeza. Eu acho que é saudável para todo mundo. E eu acho que a gente caiu num assunto, por exemplo, começa lá atrás, né? Quando você conheceu a pessoa, na listinha que a Monize falou. O que eu quero para mim? Quais são os o que está sendo critérios, entregue? Quais são os critérios? Sim. Então, por exemplo, a parte financeira já não está batendo. A gente tem que ter uma consciência que, naquele momento eu não estou conseguindo resolver, isso vai ser ao longo da vida e ele pode ter uma proporção que pode acabar com o casamento, sim, que pode levar para uma relação não agradável, que passe de limites, né? Então, como que os dois ali tá conduzindo, né? Então, os critérios eles têm que ser observados, né? E a gente tem que levar em consideração mesmo. Sim, eu sempre costumo dizer isso. Inclusive, essa foi uma troca que eu tive com uma paciente e eu até cheguei a levar para a página, inclusive, numa breve discussão ali, né, pelos stories com os meus seguidores, que é o seguinte: quando a gente fala sobre amor, né, todo mundo fala sobre o amor incondicional. Então, o amor tudo suporta, ele tudo crê, ele tudo isso, ele tudo aquilo. Ai, coitado do amor, é muita coisa jogar em cima dele, tadinho. Então, quando a gente fala sobre o amor, a gente esquece que o amor ele não é incondicional, ele tem as suas condições, né? E quando a gente fala sobre essas condições, a gente passa muito além da condição financeira. A condição é sobre quais as condições que eu preciso ter para conseguir estar dentro de um relacionamento, né? Então, o que é preciso ter dentro do meu relacionamento para eu conseguir estar dentro dele? Então, quais são as condições? Então, por exemplo, isso que você falou sobre... a gente começou a falar sobre a questão financeira. Vamos supor que o seu parceiro, né, não ganhe tanto dinheiro assim. Se para você isso for tranquilo, né? E aí você vai conseguir levar esse relacionamento para frente, isso não ser uma pauta para discussões ou para você se sentir mal de alguma forma, então você tem condições de lidar com aquele defeito, condições de lidar com aquela situação em específico. Aí vamos supor que você é uma pessoa que tem uma ambição um pouco maior, que é uma pessoa que cresça tanto quanto você na vida. E aí você tá com uma pessoa que às vezes é um pouco mais estagnado, e aí a gente não está falando de quanto a pessoa ganha ou deixa de ganhar. A gente não está falando sobre cargo, a gente não está falando sobre nada disso. A gente está falando sobre estagnação. Pessoas que às vezes não têm vontade ou não quer crescer de alguma forma. Se para você aquilo é um problema e você vai passar a vida toda cobrando o outro para que o outro cresça, para que o outro faça alguma coisa diferente, para que o outro vá em busca de algo melhor porque você quer, porque você gosta, fica tóxico. Fica tóxico. E aí é onde a gente fala que você não tem condições, então, de lidar com aquela situação, né? E aí é para esses pontos que a gente precisa olhar. Eu tenho condições emocionais para lidar com isso que falta no outro, né? O que falta no outro, que falta em mim, né? Porque a gente sempre costuma procurar aquilo que vai preencher a gente, né? A gente vai em busca de preencher. Então, assim, se o outro não tem características que são agradáveis para mim, é para isso que eu preciso olhar. E não um olhar de eu vou mudar o outro, porque tem muita gente, mulher principalmente, síndrome da salvadora, né? Então vai entrar no relacionamento e vai mudar. Existe esse tipo de pessoa? Vai mudar o homem, vai transformar, porque ele vai mudar por mim, porque com o tempo uma vai amiga mudar. minha pediu para fazer uma pergunta.
né? E vai mudar, e vai transformar. Porque, eu vou conseguir fazer a pessoa entender. Não, primeiro que acho que é porque fardo. a mulher tem já esse lado materno, né? Já pega o parceiro para filho. Muda o sentido da relação. Exato. E aí é uma coisa que eu falo que aí entra o ser humano enquanto egoísta. Porque somos egoístas, né? E isso é inevitável. E aí entro num relacionamento, eu conheço alguém, e aí na hora que eu começo a me relacionar com a pessoa, de repente, nada que o outro faz, tá bom. Aí eu quero mudar. Por quê? Para ficar confortável para mim. Então, peraí, o que você está amando? Você está amando o seu ideal? Você está amando o outro? Você está amando aquilo que você acha que é bom? Você está amando, de fato, o seu parceiro? Né? Como que ele é, como ele deixa de ser. Algumas coisas podem ser mudadas, mas desde que faça sentido para o outro. O outro tem que fazer essa transformação. E não você ficar olhando para esse copo aqui, então tá, eu quero que esse copo seja diferente, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Então, aos poucos, eu vou transformando. Então, assim, aí fica muito fácil amar o outro, né? Diante de tudo aquilo que você desenha. Eu acredito muito, né, que o namoro serve pra gente conhecer mesmo a outra pessoa. Então, assim, é uma coisa também que eu sempre levei para os meus relacionamentos, né? Agora eu já sou casada há 10 anos, mas até quando eu iniciei com o Leandro, a minha ideia era essa. Então, assim, a gente começou a namorar, então eu quero, né, que ele me trate da maneira que ele vai me tratar quando a gente casar. Porque eu não acredito que depois que casa, muda. E eu escuto até hoje, gente. Vai ficar 14 anos que eu estou com o Leandro. E ainda eu escuto, né, principalmente mulheres falando, mas depois que casa vai ser diferente. Ele não vai querer ir todo dia na casa da mãe, ou alguma coisa assim, sabe? E eu não acredito nisso. Eu acredito que, assim, muda para pior. Tá, temos alguns traumas aqui presentes, né? Não, porque eu falo assim, não é nem para pior. Eu falo assim, porque assim, qual é a questão? Quando você tá junto todos os dias dentro da mesma casa com a pessoa, é quando você realmente começa a ver mais defeitos, digamos assim. Então, assim, quando você namora, você não vê que deixa a toalha jogada em cima da cama, você não vê que deixa um monte de coisa espalhada pela casa. Então, eu falo nesse sentido. Então, já é algo que você vai ter que ir trabalhando dentro de si, que assim, poxa, ele tinha um jeito dele, eu não conhecia, tô conhecendo porque eu tô morando junto agora e tal. Então, por isso que eu falo até pior. Então, não ache que casando as coisas vão ser diferentes. Casei, parou de beber, uma coisa assim, sabe? Não existe isso. Eu não acredito, pelo menos. Até porque a mudança ela é individual de cada um, né? Então, assim, o outro, às vezes, pode até entender que aquilo não é bom, mas ele só vai mudar na hora que ele olhar para aquilo e falar, é prejudicial, eu acho que, para mim, não serve mais. Né? Então, assim, quando a gente casa, né? Quando vai morar junto, né? Enfim, a gente precisa entender que a gente está com um ser que é totalmente diferente. Né? Então, não importa se você namora com a pessoa há 10 anos, há 5 anos. No momento que você vai dividir uma casa, os costumes, eles vêm todos à tona, né? E aí, de fato, é um outro ser humano que está ali com você. Né? Então, precisa ter a paciência para desenvolver essa relação, porque o relacionamento é nutrição. Você tem que nutrir aquilo todos os dias. Mas é aí que a gente fala sobre a parceria, né? Então, assim, se for para eu passar os 30 anos da minha vida reclamando sobre a toalha em cima da cama, peraí, você está disposto a parar de colocar essa toalha em cima da cama e a gente não ter essas brigas por conta dessa toalha? Era isso que eu ia perguntar. Porque, assim, a gente fala da toalha na cama, o calçado sujo dentro do guarda-roupa, a escova de dente suja, as pastas toda lambrecada, enfim. Então, assim, mas então, nossa, eu não vou casar. Porque, tipo assim, sempre vai ter isso. Então, assim, algumas coisas são saudáveis e a gente vai conversar. Fica uma coisa tóxica quando eu começo a forçar muito, ou quando eu não consigo dialogar sobre aquilo. Porque senão tudo vai ser tóxico. Exatamente. Tudo vai ser um problema. Exatamente. Então eu vou ficar sozinha, porque sozinha eu me cuido. Exatamente. Porque quando a gente fala disso, são as pequenas coisas que vai cansando. Né? São as pequenas coisas que vai machucando, que vai vai fazendo com que aquela relação não fique gostosa, não fique boa. Então, sim, quando a gente tem esse olhar muito 880 e aí fica rotulando o que é saudável, o que não é saudável, o que é bom, o que não é bom, então vamos olhar para aquilo. Então, a toalha em cima da cama, para você, é muito ruim? É muito importante. Então, assim, eu sempre costumo dizer que às vezes a gente precisa escolher as nossas guerras, principalmente dentro de um relacionamento, né? Pelo que eu quero discutir? Eu quero discutir pela toalha ou eu quero discutir por uma pauta muito maior, né? Então, assim, para qual parte eu vou olhar? É claro que não é porque ele deixa a toalha e eu quero discutir por pautas muito maiores que eu vou simplesmente me conformar com tudo aquilo que acontece, né? Então, por isso o casal ele precisa estar sempre conversando. Só vou deixar mais leve a cobrança. Exatamente. E não vai acabar com o dia. Exato, porque tem muito casamento, né? Muito relacionamento
que tudo se torna pauta de cobrança. Tudo, absolutamente tudo. Ah, não secou a louça. Ah, não colocou o lixo para fora. Ah, não fez isso. Ah, não... Quando viu, já está discutindo por tudo. E aí, cadê o bom dia? Cadê o amor? Cadê o abraço? Cadê o beijo? Cadê cadê tudo? Que aí vem com peso, sabe, o relacionamento, porque tá pesado o tempo todo, né? Então, assim, são pontos, sim, importantes, principalmente quando a gente fala de relacionamento, e aí todo mundo fala, mas isso são coisas pequenas, né? Então, a toalha em cima da cama não é pequeno se isso acontece todo dia. Não é pequeno se isso repete constantemente e isso te irrita, ou isso te... Porque como que o outro está olhando para você? Como que o outro está olhando para a relação? Você está falando para ele que aquilo está te cansando, que aquilo não está legal, que você quer uma ajuda de certa forma. E ele está ignorando. E ele está ignorando. Então, assim, é esse o ponto do ignorar. Não é sobre a toalha em cima da cama, sabe? Sim. É sobre não estar olhando para a relação e como aquilo está te cansando de alguma forma. Principalmente para quem trabalha fora de casa, né? Então, a gente é muito além de uma reclamação só pela toalha, ou só pela escova de dente, ou só pelo sapato fora do lugar. Não é sobre esses pontos que a gente está falando. Porque quando a gente fala sobre diálogo, né, e a gente fala muito sobre comunicação assertiva, não assertiva, escuta atenta, escuta não atenta. Eu vou reclamar para você. No momento em que eu vou falar com você, você não vai me escutar, você vai me dar uma justificativa do que você está fazendo aquilo. Então assim, mas eu faço isso porque você faz isso. Eu deixo assim porque você não sei o quê. Eu não estou ouvindo o que está machucando o outro, né? Eu só estou preocupada em me justificar o porquê que eu continuo fazendo aquilo, né? E aí, de certa forma, a gente acaba ignorando os sentimentos que estão ali envolvidos, né, o comportamento que está envolvido naquela situação. É o cuidado mesmo, né? Exatamente. Porque às vezes, pela criação do outro, aquilo não é errado. Deixar a toalha molhada em cima da cama. Exato. Só que assim, poxa, cuida, né, da pessoa que você está junto, porque para ela incomoda. Então, né, vamos tentar Esse é outro resolver. ponto também, isso que você falou sobre, às vezes, da criação. No momento em que você sai de casa, ou que você escolhe, né, ter uma vida com alguém, você não vai ter a mesma extensão que o seu pai, a sua mãe. Eu acho que acontece dentro de muito, casa. assim, o homem, eu acho que ele procura muito na mulher características igual à mãe, né? Eu acho que ele espelha muito, mas a comida é igual da mãe, ou então uma geração, né? Aí, passada, a mulher ficava muito dentro de casa cuidando do lar, então aí às vezes começa a ter um conflito com essa mulher independente, que tem inúmeros projetos e que precisa dividir com ele as atividades. Comparação com essa mãe. As atividades de casa com a criança. Eu preciso da sua ajuda, mas em casa... Aí ele tem um exemplo, né? Por mais que ele não fale da mãe dele ou do pai dele, ele tem um exemplo. Ele cresceu num lar que vinha de um outro sistema, né? Aí quando ele se depara com essa mulher independente, que precisa de ajuda para criar os filhos, para dividir as tarefas, para fazer o almoço, porque ela vai fazer a janta e no almoço ela não pode e tudo mais, aí eu acho que ele vai espelhando, fazendo uma comparação e talvez indo para aquela coisa, né, que ele quer trazer a mulher, ele quer mudar a mulher, trazer para aquele formato que ele tem, que ele conhece, que é o formato de família, e que talvez deu certo e ele quer manter aquilo, que vai continuar naquilo, né? Sim, mas você vê a importância dessa nossa conversa, né, desse trabalho que a gente está fazendo aqui. Por quê? Eu não acho que deu certo, assim, eu sou meio polêmica ali. Não tem problema. Mas eu não acho que deu certo, porque lá atrás a gente vê as nossas avós, as nossas mães sobrecarregadas. Sim, e o quanto de agressões que sofriam e não falavam. Até hoje, nem normalizado. sabem. Se a gente conversar com as nossas avós, elas nem sabem que foram abusadas, assim, que passou por essa situação. É por isso que é muito normal entrar num relacionamento abusivo, porque a gente tem a criação de que tá tudo bem. Mas tem um detalhe que eu enxergo também o outro lado. Então, mas eu enxergo também o outro lado, que é assim, ele não sabe que ele está sendo abusador. Tem isso também, porque foi a criação dele. Monize, tem, por exemplo... Tem a vítima, né, e tem o que abusa. Então, a vítima é muito difícil, às vezes, ela identificar, né, que aquilo tudo talvez demore um tempo, né, para ela perceber, porque vem muito disfarçado de carinho, preocupação, ou eu forneço isso para você não fazer aquilo, alguma coisa assim. Sempre é uma compensação. Sempre é uma compra, uma compensação, mas também eu acho que para o abusador, né, às vezes ele não sabe, ele não percebe que ele está sendo abusivo, né? Eu acho que talvez você vai poder afirmar para a gente. Talvez muitos façam consciente, né? Não sei. Tem bastante que faz consciente. Ele sabe o que ele está fazendo. Sim. Mas eu acho que talvez um tratamento tenha que separar os dois, porque talvez quem está abusando não perceba. Não, com certeza, com certeza. Porque quando a gente fala sobre, por exemplo, relacionamento tóxico, né, abusivo, né, agora falando mais pelo olhar do abusador, né,
principalmente o homem, porque mulher também é abusiva e a gente não pode descartar esse ponto. A gente está frisando só o homem, mas existe muito mulher abusiva também. Tanto na relação de homem e mulher, quanto igual a gente já tocou em alguns assuntos. A mulher enquanto mãe, a mulher no âmbito corporativo, né? Sim, existe sim. Então, quando a gente fala sobre isso, é importante a gente observar, né? Claro que toda a vida dessa pessoa, principalmente uma pessoa que é mais individualista, né? Uma pessoa um pouco mais egoísta, precisamos sim pensar em nós mesmos, né? Só que tem muita gente que é muito autocentralizado, né? Então, tudo que ela vai fazer na vida é sobre ela, é voltado para ela, o que vai ser bom para ela, o que vai ser saudável para ela, e ela tem uma certa dificuldade de olhar para o outro. Então, às vezes, a pessoa tem essa noção, né, de que ela é assim, só que tem aquilo como natural, né? E tem aquelas pessoas que, de fato, entendem aquilo que está sendo feito. Porque, por exemplo, no momento em que ela encontra uma mulher ou um homem, né? E aí ela sabe que essa pessoa é independente, que a pessoa se veste assim, que a pessoa se veste assado. Ela entrou no relacionamento olhando para tudo isso. E, aos poucos, ela vai tirando tudo aquilo do outro. Então, é um batom. Então, conheceu a pessoa usando o batom mais vermelho possível existente. Aí, de repente, vai tirando. E aí, isso vem sutilmente. Não é tira o batom, arranca o batom, porque eu não quero. Não é uma fala, Não né? é uma fala, é álcool. Acho que um outro tom ficaria mais bonito, né? Porque eu acho que você fica mais bonito com aquele outro tom, porque o batom vermelho chama atenção. Então, quando a gente fala sobre isso, não tem como a gente falar que a pessoa não sabe totalmente, né? Tem algumas coisas, algumas pessoas, sim, que não têm noção do comportamento que está tendo, né? Até porque a gente não se conhece por inteiro, né? E aquilo que é normal, que não é normal, não tem como ser rotulado, né? Porque, justamente, como a forma com que eu enxergo a vida é minha. E só minha, né? A forma com que você enxerga a vida, ela é sua, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente vai dentro de um relacionamento, a gente vai com todas as nossas crenças, a gente vai com todas as nossas verdades, né? Então, é muito difícil, às vezes, eu olhar para a minha verdade e falar, pera, eu tô errado. Pera, eu tô fazendo mal pro outro. Porque na minha visão de vida, aquilo é bom. Aquilo é normal, aquilo é natural. Porém, tem a outra parte que, sim, a pessoa sabe que o que ela está fazendo não é legal, não é importante, porque você está tirando a essência do outro. Onde isso é bom? Você está tirando o que para o outro faz sentido, onde isso é saudável. Mas aí eu acredito que a pessoa está tão doente que ela não tem essa percepção, entendeu? Que está tirando a essência do outro, que está tirando o brilho do outro. E ela chega mais no consultório, vítima ou o abusador? Vítima. Vítima, né? Vítima, 100% vítima. Até por isso, porque eu acho que até a pessoa ter a consciência... É que ela vai para a próxima. Vai para a próxima. Vai para a próxima. Próxima vítima. A próxima vítima. Exatamente. Gente, porque são pessoas que geralmente é mais fácil ser manipulável, né? Porque, assim, quando você está dentro do relacionamento abusivo, e aí quando a pessoa que é abusiva, ela está indo embora, ela está muito machucada. E a pessoa que está muito machucada, ela fala sobre aquele machucado com constância. Ela fala, inclusive, para o abusador o quanto que não está bom, o quanto que não está saudável, e a pessoa continua fazendo. Por isso que esse ponto onde a pessoa não sabe o que ela está fazendo, não é verdade. Porque ela sabe o que o outro está falando. Não faz mais isso comigo. E aí, seja desde a agressão física à agressão psicológica. Sim. Só que aí, nesse caso, o que acontece? Que eu recentemente escutei uma história que eu fiquei... Até agora eu estou ainda chocada. Que, por exemplo, é um caso de um casal, né? E aí o marido, ele fala assim para a esposa, por exemplo, se ele passa dentro de casa, no corredor, ele viu um lixo, um papel jogado. Ele chama a esposa para falar, eu não acredito que você não limpou isso aqui direito. Meu Deus! Ela recebe 13º, tudo. Ela é registrada, é uma empregada registrada. É uma empregada registrada, né? Não remunerada, no caso. Não remunerada. Então tem muitos casos, assim, que a gente nem acredita que acontece, mas acontece. E é complicado, né? Porque quando inclusive, eu estava falando com uma amiga, inclusive essa semana, né? Chegou um caso para mim no consultório, eu já estou com essa paciente já faz um ano e pouquinho, mais ou menos, que chegou num ponto tão grande do relacionamento e que ele, por exemplo, ela é autônoma, ele participava das reuniões com ela. Meu Deus. Porque ela trabalha home office, né? Então, ela não podia mais ter contato com homens, então ela só podia ter clientes femininos, né? Dependendo do caso, ela pegava, dependendo do caso, ela não pegava, né? Então, quando a gente fala sobre isso, ultrapassa. E a pessoa sabe o que ela está fazendo. Né? Então, assim, tem toda a questão de como trata a pessoa, né? Fica chamando a pessoa rebaixa, né? A aparência da pessoa, né? Então, assim, a pessoa sabe o que ela está fazendo para conseguir manter cada vez mais perto a pessoa.
né? Manter a pessoa cada vez mais grudada nela. Então, tem muitas falas que é a seguinte: se você largar de mim, você não vai encontrar ninguém, porque você não é boa, porque você não é suficiente, porque você é feia, porque você é isso, porque é aquilo. Então, fica cada vez mais difícil da pessoa sair daquilo. E o outro sabe o que está fazendo. Só que eu acho também que quando chega nesse ponto, não tem nem amor mais, né? Não. Da parte do abusador. Não, nem da outra, né? Porque, onde a gente fala sobre o amor. O amor, às vezes, ele vem muito distorcido. Né? O amor, ele chega para muita gente de muitas maneiras. Então, se eu cresço num ambiente, num lar, e aí a gente fala de infância, né? Onde o amor é uma hora todo mundo se abraçando, outra hora todo mundo se agredindo, quando eu crescer e for desenvolver as minhas relações, eu vou desenvolver da mesma forma. Eu vou amar e vou brigar. Então, quando a gente fala sobre isso, vem muito sobre a nossa criação em si, querendo ou não, como a gente olha para o amor, entende o amor, mas principalmente como o amor chegou para mim durante muito tempo na minha vida, né? E aí eu vou reproduzir aquele amor daquela forma. Então, ou eu vou me tornar uma pessoa mais reativa, ou eu vou me tornar uma pessoa extremamente carente, né? E aí a gente fala sobre tratamento de silêncio. Então, é aquela pessoa que está na relação, brigou com o namorado, com o esposo, com a esposa, fica em silêncio. Silêncio. É bom? Não é bom, porque você faz o tratamento de silêncio com o outro tá querendo conversar com você. Eu ignorar, vamos ignora. Eu ignoro, eu vou dormir. Exato. Você é mais silenciosa, né, Li? Eu não sou silenciosa enquanto eu não resolver aquilo. Mas eu já escutei muito que, por exemplo, que eu trato com falta de educação. Porque é muito importante, é uma falta de educação a gente não escutar o outro, né? E aí eu tenho muito isso, né? De não escutar. É uma defesa, né? É uma forma. Então, assim, chegou, você não sabe. Quando a pessoa fala sobre tratamento de silêncio, né? A pessoa precisa se isolar um pouquinho para pensar, para colocar os sentimentos no lugar. É porque geralmente não aprendeu a desenvolver um diálogo sobre aquilo. Então, seja criança, seja adolescente, né? Enfim, independente da fase que você vai tá sentindo algo ruim, algum incômodo, você não teve espaço, às vezes, para falar sobre aquilo. Então, você sempre aprendeu a resolver todas as suas emoções, todos os seus BOs, sozinho. Então, na hora que você está se envolvendo com alguém, você não vai conseguir falar com a pessoa sobre aquilo. Porque primeiro você precisa se resolver, para depois resolver com o outro. Sim, então, mas é engraçado, porque eu fui criada para ser silenciosa, por exemplo. Meus pais sempre foram muito bravos, ali conhece. Hoje, minha mãe é muito doce, assim, mas ela era bem brava quando eu era criança. Meu pai, até hoje, é bem fechado, assim. Mas eu sou de falar, né, amor? Tá escutando, hein? Fala. Eu quero resolver tudo na hora. E ele, o Leandro, não. no final, falou assim: ô, Bonice, como que a gente faz para ensinar o tratamento de silêncio? É porque tudo que é em excesso não é bom. A pessoa que quer tratar o silêncio. É porque, igual ela falou sobre, né? Enquanto eu não resolvo, não tá bom. Quando a gente fala sobre isso, você vê como é contraditório. O silêncio excessivo não é bom, que é você simplesmente se isolar, ignorar o resto do mundo. Mas você ficar batendo naquela tecla até você se resolver, também não é saudável, porque você não está respeitando, de certa forma, o tempo excesso, do outro. né? Mas você vê como é difícil? É muito difícil. Porque, assim, pra mim, é uma coisa que eu não consigo dormir. Sabe, se eu não resolver. E o maridão tá lá roncando, né? E ela se corroendo por dentro. Me corroendo. Aí, assim, tá lá na cama. Aí você já acha ao contrário, que ele não tá se importando com você, não né? Não tá se importando nem aí com o que aconteceu. E nem cada tá pensando, porque se eu não consigo dormir processo, e o outro ronca, né? como que consegue, sabe? É porque cada um, de fato, tem um processo para você. Sim. Eu sempre costumo dizer, não só eu, como outros profissionais, que a gente sempre precisa lembrar que existe eu, o outro e a relação. Né? E aí, quando a gente fala sobre isso, são duas pessoas diferentes tendo um relacionamento. Crenças diferentes. Exato. Então, assim, formas de lidar com tudo na vida de forma diferente. Então, assim, se eu lido com o silêncio e o outro lida com a explosão, então vocês vão precisar aprender a conviver sobre aquilo. Porém, respeitando. Então, quem é o explosivo, quem quer, né, resolver tudo na hora, deixa eu ver com quem eu estou me relacionando. E não a pessoa que você deseja, a pessoa que você ama, o indivíduo. Então, o indivíduo que eu me relaciono é mais silencioso, eu entendo que não resolve as coisas da mesma forma que eu. Então, sou eu que preciso controlar a minha ansiedade e resolver essa situação logo. E o outro, que é a questão do tratamento de silêncio, fala, então eu sei como eu funciono, mas eu sei que a pessoa gosta de resolver tudo na hora. Vamos tentar conversar então, uma meia horinha. Exato. O relógio despertando, né? Pelo meia menos horinha dá pra uma conversar, satisfação. depois é o silêncio. Pelo menos dá uma satisfação pro outro, deixa né? eu perguntar para você, já que você é parecida com o Leandro. Por exemplo, se você tem um conflito e para resolver naquela hora você não quer resolver aquele, você vai, deita, dorme, tá tudo bem para você. Depois, por conta própria,
Assim, de iniciativa sua, você vai tentar resolver o problema? Ou se a pessoa não te procurar, tá tudo bem, vida que segue? Não, eu resolvo. Só que às vezes eu resolvo muito tempo depois. Eu não tenho uma necessidade de resolver aquilo para poder seguir. É porque você já resolveu em você. Eu consigo, por exemplo, eu vou convivendo com aquilo, eu deixo aquilo numa caixinha, numa gavetinha fechada. E no momento, daí entra o egoísmo, no momento que é bom para mim, que eu tô confortável com aquilo, às vezes porque até eu tenho um pouquinho mais de argumento, daí eu puxo aquilo lá para conversar. Em outro tempo, que aquilo lá já até caiu no esquecimento, já passou, só que talvez causou algum conflito, causou constrangimento, então aquela situação continua acontecendo porque não foi conversada, não foi resolvida. Sim. Então eu vou passando outras coisas. Não, porque hoje a gente tem que falar sobre determinado assunto, nem vou tocar naquilo. Eu guardo ele para uma outra hora. Eu vou conversar em algum momento, mas pode ser que depois passe muito tempo. Não, eu não acho isso tão saudável. Até para mim, é um exercício mesmo. Mas eu acho que é uma forma como de criação e de tudo que foi acontecendo, e eu me tornei assim. Então, por exemplo, as coisas ficam às vezes cansativas para mim. E eu falo assim, eu não quero perder esse tempo assim com essa conversa. Eu queria que a gente estivesse dando risada. Então eu falo assim, não vou falar sobre isso mais. Tá tudo certo, tal. Aí eu tento levar para outro assunto. E para a pessoa era importante conversar sobre aquilo. E para ela poder mudar para outro assunto. Eu vou fechando e abrindo caixinha rapidinho. Quando a gente fala sobre isso, né? E aí me fala se eu estou errado ou não, né? Geralmente são pessoas que não conseguem lidar muito bem com frustração. Né? Então, assim, porque a gente vai em busca do prazer na vida o tempo todo. Então, tudo aquilo que é muito desprazeroso, a gente quer correr, a gente quer fugir um pouquinho daquilo. Né? Então, assim, se falar sobre isso não vai ser bom para mim. Seja porque eu vou me expor, seja porque, às vezes, eu vou ter uma opinião vinda contrária daquilo que eu acredito, e às vezes eu não quero abrir mão da minha opinião ou qualquer coisa do tipo. Então, você simplesmente ignora, vai viver tua vida e depois, na hora que for conveniente, você abre aquela caixinha novamente. Mas quando a gente fala disso, é importante a gente entender que tem algumas coisas que precisam ser faladas, né? Sim. E aí, quando a gente está no relacionamento, se aquilo é importante para o outro de alguma forma, né? A gente precisa simplesmente abaixar o nosso orgulho um pouquinho, né? E então vamos lá, deixa eu ver, conversar sobre isso que é importante para o outro também. Escutar. Conversar sobre, né? Sim, Exatamente. eu acho que o diálogo é a base de tudo num relacionamento. Sempre. Só que, geralmente, é o homem ali que é diferente, assim, mas é a tal da DR, mas eu né? Falo, homem eu falo foge que eu tenho muitas características, são muito mais parecidas, às vezes, dentro de uma relação. Relação de homem e de mulher, sabe? Assim, mais parecida com o masculino. Eu acho que eu tenho muito mais características, sabe? Com relação do que com a questão de ser muito mais mulher. Todo mundo fala, mas mulher gosta de ficar discutindo e tal. Eu falo, nossa, eu tenho uma preguiça. Não necessariamente. Essa questão de rotular, né? Também. Não, cada um tem um jeito de lidar. E aí isso vai muito além da masculinidade ou da feminilidade. É como a pessoa lida com conflitos internos e externos. E isso não tem nada a ver com essa questão, na minha percepção, obviamente, com o masculino e o feminino. É claro que tem pessoas que são mais reativas, outras mais estressadas, mais nervosas. Mas, assim, o estresse não é único e exclusivo do homem, né? Assim como o querer resolver, querer falar é único e exclusivo da mulher, né? Então, assim, é como, de fato, a pessoa consegue resolver os conflitos dela, né? Lidar com aquilo de uma forma saudável ou não. Ô, Mo, eu tenho uma... Mo, eu já tratando como fora aqui, né? Íntima. Não tem problema. Que eu tenho esse costume mesmo, mas é Monize. Monize, deixa eu te perguntar. Termos que, às vezes, só para não ficar tão banal, assim, a gente fala relação tóxica ou relação com um narcisista. Tem alguma coisa que a gente possa, assim, caracterizar para diferenciar? Porque senão tá tudo tão comum, né? E todo mundo achando que tá sendo abusado e tudo. E às vezes usa os dois termos. Eu acho que tem um peso diferente. Acaba sendo banalizado, né? E aí, né, fica banalizou. Então, uma relação que não tá tão saudável, mas também não chegou a ser uma coisa tóxica. Acho que deve ter uma balança, tem algumas características, mas são tudo muito próximo. É muito próximo porque o narcisista, ele é tóxico em si, né? Ele nasce tóxico e, felizmente, vai morrer tóxico, né? Então, quando a gente fala disso, é muito parecido. Muito, muito, muito parecido. É tudo na mesma linha, né? Porque a pessoa narcisista, ela é autocentralizada.
muito centralizada. Então, é tudo sobre ela, é tudo voltado para ela. E ela tem uma dificuldade com a empatia mesmo, sabe? Com a resiliência, de se colocar no lugar do outro, de olhar para o problema do outro e não sobrepor o próprio problema, né? De querer como que a rotina, de querer que as coisas dentro da casa, de querer que as relações girem em torno dela. Então, o narcisista é aquela pessoa que você vai sentar para contar o seu problema, você vai falar, aí vai passar 5 minutos e ela vai estar falando sobre ela. Ela não vai te escutar, porque o problema dela é muito mais importante, obviamente. O que ela está passando é muito maior, né? O que você está passando perto do que ela está passando é nada, né? Então, se a pessoa narcisista, ela vai te machucar para se sentir bem, né? Para colocar... Nossa, Sim, com pesado. certeza. Não é à toa que mães, né, narcisista e pais também machucam seus filhos constantemente, né? Então, assim, a gente tem casos... Mas verbalmente? Verbalmente, às vezes fisicamente também. Nossa. Né? Então, assim, a pessoa que cresce no lar... Como seria, assim, um verbal? Então, a pessoa que cresce no lar narcisista é aquela mãe, aquele pai que é sempre assim, elogia o filho, às vezes raramente, às vezes não, e logo em seguida você é bonito, mas... né? Falta isso, falta aquilo, poderia ser isso, poderia ser aquilo. É um pai e uma mãe que, por mais que o filho faça de tudo, né, sempre não vai estar bom, então sempre vai estar humilhando o filho de certa forma, né? Então usa palavras que não são saudáveis, né, para a criança, seja você não presta, você não sabe fazer nada, né? É burro, exatamente. Tem pai, vai tem ser mãe, ninguém na vida. Exatamente, tem pai e tem mãe, infelizmente, que fala que foi o maior erro da vida, porque não sabe porque teve, porque não sabe porque nasceu, e assim por diante. Então é muito complicado, porque tira toda a potência daquela criança, né? Então, é uma pessoa, pai, mãe narcisista, por exemplo, que cresce no lar, às vezes eles são muito explosivos, né? Então, assim, invalida completamente o sentimento da criança, né? Inclusive dos seus parceiros. Então, assim, a criança vai falar sobre o que está machucando, né? Seja físico ou seja mental. Então, vira para aquela pessoa e fala, você está sofrendo à toa, não tem necessidade de chorar por isso, porque você está fazendo graça, está fazendo drama. Então, invalida o sentimento do outro. O narcisista, ele invalida o outro constantemente, né? Então, tudo que ele sente, tudo que ele pensa é importante. Isso que é o narcisista, ele é autocentralizado. Então, ele, dentro de um relacionamento, vai machucar alguém. Ele sempre se coloca no lugar de vítima. Sempre. E esse é outro ponto ele também. Transforma, ele consegue extremamente transformar manipulador, né? O narcisista, ele é muito manipulador, muito incisivo, muito persuasivo, inclusive. Muito persuasivo. E aí, por exemplo, uma pessoa que cresce num lar desse, vai para um relacionamento, né? Cresceu com um pai narcisista, né? A tendência de um relacionamento carente, né? E desenvolver uma dependência emocional é muito grande. Porque a pessoa não aprendeu a se desenvolver, ela não tem estrutura, ela não teve ferramentas, né? Porque em nenhum momento ela teve na vida alguém para poder ajudar ela a se desenvolver, né? Ninguém acreditando nela de certa forma. Então ela vai para um relacionamento totalmente dependente do outro, né? Não acreditando em si, não vendo potências. E é muito difícil quem consegue olhar para isso, o parceiro ou a parceira, né? E ajuda o outro a desenvolver tudo isso dentro dela, né? Nossa, e geralmente deve ser muito difícil. Sim. Deve ficar sobrecarregado, né? Sim, demais. E o tóxico, né? A pessoa tóxica. Vamos falar sobre a pessoa tóxica, né? Ela é parecida com o narcisista, só que vem de uma forma diferente. Porque, por exemplo, aquela pessoa que está num namoro e aí, vamos supor que você quer sair com essa amiga num sábado à tarde para chupar um sorvete. A pessoa não deixa. A pessoa não quer, porque não vai estar presente, porque por que você vai sair com essa pessoa? Não tem necessidade, eu não vou estar junto. O tóxico é se você sai com seus amigos ou está com a sua família e a pessoa não está presente. E aí depois você vai contar o que aconteceu com alegria, com felicidade. Às vezes a pessoa fica incomodada porque você estava feliz sem ela, sem a presença dela, né? E aí é por isso que vai vindo todo aquele... O tóxico, então, ele sempre precisa participar. Sempre, a pessoa. Sempre. Participar, e se ele não está participando, o outro não faz. O importante, o outro não fazer. Porque se eu não estou fazendo, não tem por que você fazer também, né? Então, aí vem toda a questão de ciúmes, toda a questão da possessividade. Então, o relacionamento tóxico, ele é muito voltado para isso, né? A retirar, de fato, toda a essência da pessoa. E aí, não necessariamente é uma pessoa narcisista, é só uma pessoa tóxica. É pouco. É pouca coisa, né? É pouca coisa. Ô, Monize, e um contexto, assim, dentro de um corporativo, dentro de uma empresa,
caberia algum relacionamento assim, tóxico, uma situação? Fala entre patrão e funcionário? Patrão e funcionário. Né? Cabe mais abuso, né? Inclusive abuso de poder. De poder. Né? Então, assim, quando a gente fala sobre isso, tem o abuso, mas vem mais, eu acho, voltado para o abuso de poder mesmo, né? Até porque você é chefe, mas você é um indivíduo, né? Então, assim, se você for uma pessoa dura, uma pessoa ríspida, uma pessoa que não tem uma boa comunicação, uma pessoa que, né, distrata as pessoas, você vai fazer isso, a mesma coisa dentro da firma, sem pensar se aquilo vai estar machucando ou não os seus funcionários. Então, quando a gente fala disso, a gente fala muito sobre o abuso de poder e, de fato, a falta de empatia de lidar com o ser humano. Eu mando, né? Eu te pago, Exato, né? E você vai fazer o que eu quero. Eu tive, né, quando eu era muito novinha, trabalhei de babá, e aí eu tive um patrão que ele era assim, só que eu era muito reativa quando eu era mais nova, né, e aí eu acabei tacando a mamadeira, quase que eu taco a mamadeira nele, né. Então, assim, eu tinha, acho que 15 anos, né, foi meu primeiro serviço, eu era muito reativa, meu Deus do céu. E aí, ele era esse tipo, né, ele era muito, muito, muito abusivo, né, ele gritava com a minha ex-patroa na época, né? Gritava com os filhos, né? Era um neném, era a nenezinha que eu cuidava. Ela tinha 8 meses, né? E aí ele ficava irritado com o choro da criança. Meu Deus! Exato, né? E aí eu cheguei um dia de manhã, né? Para poder fazer o leite da neném. E aí o pediatra, eu era aquela babá que tinha que ir junto aos médicos. Que tudo que era voltado para a criança era eu que fazia, né? Então a comidinha, o leite, eu cuidava do quarto, tudo que era voltado para a criança. E quando a minha patroa, ela levava a neném no médico, eu precisava ir junto, até porque eu passava muito tempo com ela, né? E aí quando trocou, ela não falou para ele que trocou o leite. Aí cheguei de manhã, ele falou um monte, né? Eu não aguentei, quase taquei a mamadeira nele, né? Porque justamente, né? A mamadeira. Eu entendi uma madeira. Não, aí seria Deus. Pior. Não foi só uma mamadeira, né? Justamente porque não sabe conversar. Ele não soube chegar e falar, Monize, por que trocou o leite? Por que você não tá usando leite? O que tá acontecendo nessa situação? Não, já chegou me chamando de burra, o que eu tava fazendo. Nossa. Exatamente. É porque ele era nesse nível. Então, é isso. É a pessoa que não pensa no que vai falar. E aí, quando a gente fala de narcisista, pessoas tóxicas, enfim, fazendo terapias, resolve o problema? Tem cura? Resolve. Não sei se cura é essa palavra. Não, mas tem como lidar com aquilo, né? Assim como... Controlar. Né? Exato. Então, assim, você tem uma noção muito maior sobre si. Então, no momento em que você entende o problema que você tem, você consegue desenvolver ferramentas dentro da terapia para poder lidar com aquilo. Então, é o famoso autoconhecimento. Assim, uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem uma ansiedade um pouco mais aguda, uma pessoa que tem síndrome do pânico, TDAH. No momento em que você entende aquilo que você tem e você vai em busca de um tratamento, né, você desenvolve autoconhecimento sobre aquilo. Né? Então, você cria uma consciência muito maior sobre si e você consegue melhorar a sua relação com você e sua relação com os outros. Mas quando a gente fala sobre o narcisismo em si, é difícil, mas tem sim como, desde que a pessoa, por exemplo, faça uso de medicações para poder, por exemplo, ter o controle do seu humor, né, o controle, né, da instabilidade, né, ali do humor, mas isso um psiquiatra pode falar muito melhor do que eu, que não é muito a minha alçada. Mas se a pessoa for narcisista, ela precisa da medicação? Não necessariamente precisa. Então, é o que eu estou falando, né? Não é muito a minha alçada, mas eu acredito que seria necessário, porque às vezes são muito estressados, muito irritados, muito, né, tem essa oscilação de humor. Então, às vezes é necessário pelo menos um estabilizador. Às vezes fica um pouco mais complicado, né? Porque a medicação ela ajuda, querendo ou não, a ter aquela estabilidade. E dentro do consultório, vocês, enquanto, né, a graduação, vocês podem identificar, olha, tá te prejudicando muito essa mudança de humor, esse comportamento agressivo, esse estresse todo que você traz a todo momento. Vamos tentar trabalhar, cabe a você. Você fazer essa análise. Vamos tentar procurar um psiquiatra também? Porque a gente não pode diagnosticar, mas a gente consegue ver os pontos ali que não tá bom, que não estão saudável, e a gente vai trazendo isso para o paciente, né? E a gente acaba sugerindo, seria interessante, às vezes, entrar com uso de medicação, aí a gente explica os motivos, né? Ou aonde que talvez a medicação ela agiria, né? Só que sempre fica a critério do paciente procurar ou não, né? Porque a gente não pode fazer diagnóstico, mas se a gente vê, por exemplo, que é uma ansiedade, né, que a pessoa não está dormindo direito há um mês ou há uma semana, a pessoa não está conseguindo trabalhar, a pessoa não está conseguindo focar, né, e aí já está tendo poucos rendimentos, né, está ficando muito irritado, muito estressado.
o uso da medicação ele é indispensável, né? Aí a gente vai trazendo isso para o paciente, que Sim. a gente vai trabalhar tudo aquilo dentro da terapia, né? Entender o porquê que está a causa, né, da sua ansiedade, olhar para toda essa causa, porém, para a estabilização do humor, a medicação ela é essencial. Porque eu pensei assim, o quão difícil deve ser para essa pessoa chegar numa terapia, para ela então chegar, né, conseguir olhar para si e falar, eu preciso também de um medicamento, vou ter que ir num psiquiatra, que né? Às vezes, eu acho que isso não é muito falado, mas às vezes é o inverso que acontece. Muitas vezes eles vão primeiro no psiquiatra para depois ir na terapia, porque tem muita gente que acha que os processos eles são individuais. E é um processo que é individual, só que o trabalho em conjunto ele é maravilhoso para o paciente, mais efetivo. Então, tem muita gente que acha que a medicação vai resolver tudo. Então, eu vou ali, vou tomar uma sertralinazinha e acabou, meus problemas estão resolvidos. Eu não preciso trabalhar a causa. Eu trabalhando o sintoma já é o suficiente. Ai, que legal. Né? Trabalhar causa e sintoma. Porque no momento que vai tirar a medicação, o sintoma vem toda à tona de novo, porque você não trabalhou a causa. Eu acho que a medicação depois até acaba sendo... O organismo acostuma, né? Sim. Eu acho que nem faz efeito. Não, fazer efeito, aí vai trocando, né? A medicação, vai trocando a dosagem e tudo mais. Por isso que é necessário ter o acompanhamento correto com o psiquiatra, né? E aí você não precisa ficar dependente. Tem muita gente que tem medo de ficar dependente do remédio, né? Mas se você faz o tratamento certinho, o uso correto, tanto da medicação quanto da terapia, em algum momento vai ter o desmame, né? E aí você vai ficar livre daquele remédio, você não vai precisar fazer mais uso dele. Mas é um processo, que é uma coisa que a gente não tem muita, né? O ser humano não tem muita paciência com o processo das coisas, né? As pessoas são muito imediatistas, quer tudo para ontem, quer resolver tudo ontem. Outro assunto, ansiedade. Quer tudo para ontem. Então, fui no médico hoje, quero tudo resolvido. Eu quero ir na academia e sair de lá. Exato, já com o shape. Monize, e assim, não sei se você consegue falar pra gente, né, pra quem tá assistindo também, dá uma dica, não sei se existem exercícios, por exemplo, pra gente ter o autoconhecimento, pra gente se autoconhecer, né, e entender quando eu devo procurar esse profissional. Acho que, não sei se tem como a gente se autoanalisar, sei lá. Tem sim. Tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os meus pacientes, se eles vão ter que assistir esse podcast, né? E eles podem confirmar isso depois, que eu sempre faço logo nas primeiras sessões, que é quem é você, né? Então, Lilian, né? Se perguntar mesmo, quem sou eu? Né? Quem sou eu no mundo? O que é aquilo que me compõe? Né? Desde o que foi imposto socialmente por família e o que é meu? Vamos aprender a fazer essa separação? Então, eu acho que se você está num processo sozinho de autoconhecimento, eu acho que é muito interessante você voltar o olhar para você. Quem sou eu? O que eu gosto, né? O que me dá prazer, o que faz sentido para mim. Então, eu estou num trabalho. Olhar para esse trabalho, né? Por que eu trabalho aqui todos os dias? Será que eu estou vivendo minha vida no automático? Será que eu levanto todos os dias já esperando a mesma coisa, vivendo a semana inteira do mesmo jeito? Eu estou feliz com a vida que eu estou vivendo? E a gente não existe uma felicidade plena, né? Não tem essa plenitude o tempo todo. Né? É impossível ter isso tudo. Mas um bom processo para o autoconhecimento é você se questionar mesmo as suas coisas. Então, assim, eu gosto, sei lá, de rock. Por que eu gosto de rock? É porque eu escutei meu pai a vida inteira ouvindo rock, porque eu cresci num ambiente que todo mundo escutava, ou é algo que eu desenvolvi, que eu escutei, gostei desse gênero musical, né? Então, eu gosto de sorvete de baunilha, né? Eu gosto por quê? Porque minha mãe me dava na infância e aí eu aprendi a gostar. Nunca experimentei nada além disso, né? Então, assim, é fazer pequenos questionamentos, por que você é daquele jeito? Porque você gosta das coisas que você gosta, porque você faz aquilo que você faz, porque você olha para a vida daquela forma. E se em algum momento você falar, acho que não está tão gostoso assim, não tem problema nenhum você mudar. E você não precisa começar a mudar muito, né? Então, assim, quando foi a última vez que você chupou um sorvete num sabor diferente? Quando foi a última vez que você pediu uma pizza desconhecida, né, de um lugar que você não está habituado, um sabor que você não está acostumado? Quando foi a última vez que você comprou uma roupa nova? Né? E não aquela roupa, aquela blusa que você está acostumada, aquele estilo que você está acostumado. Né? Quando foi a última vez que você fez algo diferente para você enriquecer esse autoconhecimento? Então, é nesse processo que a gente vai trabalhando. Eu acho que quando a gente vai experimentando outras coisas, é onde a gente começa a entender também que o outro gosta de outra coisa. Sim. E ele não precisa gostar só do que eu gosto. Exato. Né? E assim, é perfeito. Isso eu estava até anotando, porque eu adorei. Quero levar isso para as minhas redes sociais. Com permissão da Monize, obviamente. Mais que permitido. Obrigada. É porque eu falo muito sobre isso. E ali falou uma coisa agora
que eu tenho feito muito nesses últimos meses da minha vida, que é me permitir conhecer algo novo. E eu tento fazer isso todos os dias, se for possível. Então, ou comendo alguma coisa diferente, porque eu sempre fui muito seletiva, né? Eu falo que eu não sou enjoada porque eu sou rotulada, tá? É enjoada. Sim, porque não gosta disso, não gosta daquilo. E eu não falo, eu falo que não, que na verdade eu sou muito fácil de agradar no paladar, porque arroz, feijão, uma carne ou um ovinho tá ótimo. E aí a minha mãe costuma falar, não, quem não é enjoada gosta de tudo. Mas, enfim, então eu tô me permitindo isso. E tá sendo muito transformadora a palavra. A palavra que cabe. E é isso, porque eu tô nesse processo de autoconhecimento. E é assim, ai, gente, tô arrepiada. É libertador. É magnífico, assim, é uma delícia, sabe? Você se descobrir, assim, nossa, eu faço parte desse mundo também, eu posso também experimentar novos lugares, fazer novos posso ser feliz, né? Exato. Assim também. Porque não precisa seguir a mesma linha a vida inteira para ser feliz, né? Porque até porque a gente acaba ficando na nossa zona de conforto. Mas eu acho também que é aquilo assim, eu sempre fui dessa forma, ali, sabe? O que eu falei tá falado, e aí se fazer diferente. Rigidez. Eu sei fazer diferente. A gente já teve algumas discussões em relação a isso, porque ali ela é mais assim, tá tudo bem se não saiu dessa forma. E eu não, eu sou muito assim, não. A gente combinou, tá combinado e vambora. É muito do planejado, sabe? Tudo é muito bom, é ótimo, né? Mas tudo é em excesso. Então, ser muito planejado, então também ser muito do meu jeito, que tudo tá bom, às vezes eu não fico tão comprometida. E aí tem tudo um peso. Não estamos aqui para fazer diagnóstico nenhum, mas tem muito a ver com a necessidade de controle. Né? A pessoa que tem necessidade de controle, ela não gosta de uma vírgula que sai daquilo que ela não planejou. Isso é prejudicial, de certa forma, assim, né? Mas estou me libertando, amém. Que bom, continua. E assim, eu falo, por exemplo, as minhas filhas, eu fiz fertilização, então eu falo que eu tinha que ser tão planejada que eu sei o dia que elas foram feitas, o dia que a célula saiu aqui e ali, o dia que elas se encontraram, sabe? Mas assim, é libertador mesmo quando você começa a pensar diferente. Muito, muito. É porque a gente tem as nossas crenças, né? E a gente acaba ficando preso dentro delas, né? Então eu costumo dizer que tem muita gente que nasce, cresce e morre da mesma forma. Pensando da mesma maneira, não abre isso daqui de espaço para olhar para a vida de uma outra maneira. Então, qualquer coisa é só sobre a forma com que ela entende, com que ela enxerga. Então, geralmente, são pessoas que não se abrem muito para opiniões que são divergentes. Né? Não é à toa que a gente tem tantos conflitos na sociedade. Né? Então, assim, seja de religião, seja de política, seja de esportes, qualquer outra coisa. Porque no momento em que chega uma opinião que diverge da minha, eu não sei lidar com aquilo. E eu não só não sei lidar, como eu também não sei ouvir. Às vezes, a pessoa não sabe respeitar. Então, é onde ultrapassa, né? Tudo. Mas também, assim, se você mudar de opinião, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas, às vezes, a gente não tem coragem de encarar o outro para falar assim, eu mudei de opinião. Sim. Até porque tem medo começa aqui, né? Às vezes é difícil a gente mudar a nossa própria opinião, a gente admitir aquilo, que a gente mudou, que a gente não é mais o mesmo. A gente encerra ciclos não só com o mundo, mas a gente também encerra ciclos com a gente. Às vezes a gente não percebe. Que legal, né? Às vezes a gente não cabe mais em alguns lugares, não cabe mais em relações, não cabe mais. E a gente permanece porque, não, peraí, eu gostei disso a vida toda, como que eu não vou gostar agora? Não, eu sou amiga dessa pessoa há 20 anos, como assim eu não me encaixo mais nessa amizade? Né? E às vezes a gente muda, às vezes a gente não se encaixa mais naquela forma que a gente pensou a vida toda. E a gente continua nesse relacionamento só porque foi assim que começou. E às vezes a gente continua nesse relacionamento com a gente. Às vezes eu não sou mais isso que eu penso que eu sou, né? Às vezes eu não faço mais isso, né? E eu só sigo. Ai, gente, que bate-papo. Muito gostoso. É tanto contexto que a gente olha e vê o quanto a gente faz parte de tudo isso também, né? Sim. O quanto em várias situações a gente está viveu hora de um lado, hora de outro. Então, temos que tomar muito cuidado. Sim. Eu acho que é autoanálise mesmo. É se olhar e falar, quem sou eu? Então, eu peguei e fiz esse quem sou eu. Tá muito lotadinho esse lado aqui. Eu preciso dar uma equilibrada. Porque não é assim, né? Não é assim que funciona. Então, vamos para o equilíbrio, vamos para a balança. É importante. Para poder conviver em sociedade, para poder se relacionar e tornar tudo aquilo saudável. E sabe uma coisa que eu achei muito importante? A gente, assim, enquanto mulher, tem muito a ver com o homem, mas, assim, a gente, né, a sociedade cobre e a gente acaba fazendo isso como reflexo. Quando a gente vai criar, né? A criação dos nossos filhos. Então, a gente falou de uma relação, de um abuso dentro do trabalho e tal. Mas e aí? Como essa pessoa chegou? Foi lá na base dela. Então, o ambiente familiar
né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse ambiente, com o serzinho que a gente está crescendo, porque vai tornar esse adulto, vai tornar esse profissional, vai tornar esse pai e essa mãe depois. Então, assim, é a base da sociedade e da mudança. Claro que, enquanto adulto, temos as terapias, temos tudo, mas a base são as nossas crianças. São. É a educação, é esse lar, é tudo isso. Porque daí, se a gente consegue deixar isso, diminuir esses reflexos lá na frente, não que não vai ter, né? Porque vai crescendo e vai adquirindo muita convivência, né? Então, dentro da escola e tudo mais, não só os pais que trazem, né? Que criam esse indivíduo, todo um contexto cria. Desde quando a escola, que eu vou proporcionar para o meu filho, que ele passa a maior parte dentro do tempo dele ali dentro, as pessoas com que ele vai conviver. Então, assim, que indivíduo eu estou deixando, né? Que indivíduo eu estou deixando para que esse indivíduo tenha menos reflexo e depois ele vai caminhar sozinho. Mas, exato. Né? Porque as crenças compõem, tudo que ele viveu compõe esse indivíduo, né? Que vai se tornar... ou se tornar uma vítima ou se tornar um abusador, né? Exatamente. Ou ficar entre os dois. Porque às vezes a pessoa pode ser vítima e abusador ao mesmo tempo. Ele pode ser tudo. Pode, né? A gente tá sujeito a tudo, né? Então, em algumas relações. Sim. Porque eu falo... Porque o abusador, em algum momento, ele foi abusado. Né? Eu tenho também uma teoria, assim, comigo mesma, né? Que somos diferentes em cada relações. Somos. Né? Até, por exemplo, durante... Eu era de um jeito com um namorado, daí eu fui de outro com outro. No casamento, eu sou de um jeito, daí com meus pais eu sou de outro. Nossa, como eu posso ser, né? A gente cumpre alguns papéis sociais, né? Então, assim, com pais a gente é de um jeito, com os amigos a gente vai ser de outro, tanto em comportamentos, né? Só que a gente sempre tem a nossa essência, né? Só que a nossa essência, ela sempre segue. Essa questão com cada relacionamento eu fui de um jeito, é porque muitas vezes a pessoa ela vai se moldando no outro. Né? E aí, então, assim, com um eu fui assim, com o outro eu fui assim, com o outro eu fui assado. Às vezes, para se encaixar. E aí, nesse processo do se encaixa, vou me moldar, você se perde. Você se perde. Porque se cada pessoa que você se envolver, você precisar ser de uma forma diferente, quem é você? Dentro do relacionamento. Quem que você está sendo para o outro? Entende? Então, se eu tô com uma pessoa que gosta de sair bastante, e aí eu sou mais caseira, aí de repente eu torno a pessoa que não para em casa de segunda a segunda. Aí ou então o processo ao contrário, né? Então, eu sou uma pessoa que sai muito e eu me envolvo com uma pessoa que não sai bastante. Aí, de repente, eu me torno a pessoa mais caseira que existe porque é mais confortável para o outro. Então, assim, quando a gente fala disso, a gente vai se mudando constantemente. A cada relação que a gente passa, você precisa olhar para quem é você, né? Porque se você só se molda ao outro, aí fica complicado. Porque aí você mora no olhar do outro, no desejo do outro, nos gostos do outro. Com certeza. E você sabe que quando eu decidi, né? Tá na hora de ter filho, o tal do planejamento, né? Eu comecei a fazer uma avaliação no meu marido. Mas assim, será que ele já é o meu marido? Mas será que ele vai ser o pai das minhas crianças? Meio que isso. Gente, olha que coisa louca. Não, coitado do ele tá escutando tudo aqui. Mas por quê? Porque eu ficava pensando isso. Porque eu acho assim, eu falo muito isso pra Lília. Eu acho que dentro de um relacionamento, os princípios têm que ser os mesmos. Então, eu pensava, quem vai ser o pai? Né? Logicamente que seria ele, não que eu estaria casada com ele e ia procurar outro pai. Não nesse sentido, mas assim, tinha que ter os mesmos princípios, porque seria o pai das minhas filhas, né? No caso, não sabia se ia ser menino ou menino, mas seria o pai. E sei lá, de repente as meninas ficassem só com ele por qualquer motivo que pudesse acontecer. Então, quem a gente estaria criando, né? Quem a gente estaria deixando para o mundo? Então, essa minha preocupação muito forte. Eu pensei muito antes de ter filho, tanto que eu fiquei muito tempo casada, alguns anos. Demorei para falar, agora tá na hora. E as pessoas achavam que eu não estava conseguindo engravidar, né? Mas nem foi isso, porque eu nem sabia que eu ia ter um problema lá na frente. Sim. Mas era porque eu estava pensando mesmo como ia ser essa dinâmica, né? Se esse era o pai, sabe aquela coisa de entender quem eu vou deixar para o mundo. Claro, porque é um vínculo que você vai ter com a pessoa para o resto da vida. Sim. Para o resto da vida, né? Então, e a parte dos critérios, sobre. Né? Porque daí você olha para os critérios, seriam um pouco parecidos, para depois isso não gerar um conflito. Porque senão, eu quero que os nossos filhos não comam açúcar. Daí você pega um chocolatra. Ele vai comer açúcar e eu vou dar dele, vou passar na chupeta. Aí vai ter conflito. Vou colocar refrigerante na mamadeira, meu Deus, sabe? Aí vai ter conflito. Né? Vai ter conflito. Por isso que a gente fala que os opostos, eles nem sempre se atraem.
né? Eu tenho uma teoria. Não é interessante. Eu falo assim, os opostos até se atraem, mas dá muito trabalho, pelo amor de Deus, não vamos iguais. Tem que ter muita maturidade para lidar com uma pessoa que é muito oposta à sua, né? Porque você tem que estar disposto a abrir muito mão e o outro também tem que estar para poder ter uma relação saudável, principalmente quando envolve outro filho, né? Uma criança. Uma criança. Tem que estar. Casamento. Que delícia, amor. Agora eu tô chamando ela de amor, gente. Vai ficando íntima. Ela é uma graça, uma fofa. Ela traz a gente pra perto. É verdade. Acolhe, né? Que delícia. Acolhe. Pena que não pode ser terapeuta, né? Não Amigas. posso. Não pode. Mas eu tenho um monte de gente pra indicar. É isso. A gente tava com dúvida sobre a área de atendimento, né, Daya? Que Sim. você comentou. Então, até era uma pergunta que eu queria entender. Qual é a diferença de terapia para psicanálise? Então, eu sou formada em psicologia, né? E aí, dentro do curso de psicologia, principalmente nos últimos anos, a gente tem um pouquinho de cada abordagem desde o comecinho da graduação, né? Aí chega lá pro 4º, 5º ano, principalmente, pelo menos na minha faculdade na época, foi no 5º ano onde a gente escolhe a abordagem. Então, as mais conhecidas, pelo menos na minha faculdade onde eu me formei, era a TCC, que é a cognitivo-comportamental, tem a existencial, a fenômeno existencial, que é maravilhosa. Eu falo que eu quase traí Freud por ela, né? Então, eu fiquei encantada, apaixonada, né, pela fenômeno, e tem a psicanálise, né? E aí, quando a gente fala disso, no 5º ano, a gente escolhe a abordagem que a gente quer seguir dentro do consultório, a linha, né? E aí, qual é a diferença? Quando a gente tá dentro da psicologia, a gente escolhe a abordagem, então a gente tem a base da psicologia, toda a base psicológica, então não é só igual eu tenho os estudos dentro da psicanálise, né? Fiz uma pós e a gente tem que seguir estudando aí para o resto da vida, né? Sim. Enquanto eu decidi. Então, a gente tem um estudo constante sobre isso. O psicanalista em si, não necessariamente ele precisa ter a psicologia. Ele não precisa ter a graduação de psicologia. Então, um advogado pode ser psicanalista, um fisioterapeuta pode ser psicanalista. Mas tem algumas graduações que permitem ou Sim. qualquer pessoa pode ser um psicanalista? Qualquer pessoa pode ser. Aí quando você abre o seu consultório, você é só psicanalista. Você não é terapeuta, você só é psicanalista. Então, tem essa diferença, né? Essa cisão, né? Entre a psicanálise e a psicologia em si. Só que dentro da psicologia, há a psicanálise que é dos estudos. Mas um psicanalista que é só psicanalista, ele não é psicólogo. Entende? Entendi. É interessante para quando você for procurar um especialista, né? É porque assim, se eu for fazer terapia, automaticamente eu vou estar sendo acompanhado por um psicólogo. A terapia, sim, só um psicólogo. Isso, é um psicólogo. Um psicólogo. Entendi. E aí ele vai ter uma abordagem, aí seja cognitivo, seja existencial, seja gestaltoterapia, seja psicanálise, seja psicanalítica também, que aí tem algumas vertentes Tudo dentro isso ele pode da trabalhar. psicanálise. Tudo isso, tem muitas pessoas que usam mais de uma abordagem, né? Então tem a psicodrama, que é maravilhosa também, né? E aí, inclusive, a psicodrama, dentro da terapia de casal, a gente usa, eu não sou da psicodrama, mas a gente usa algumas técnicas da psicodrama com os casais que são bem interessantes também. E dentro da psicanálise, eles só vão usar a linha psicanalítica mesmo. Aí seja Freud, seja Lacan, seja Jung, né? E aí ele vai usando só aquela base, né? A gente tem todo um outro arsenal ali. Entendi. Uma coisa que eu acho legal também é que da área de vocês também, porque a gente pensa assim, nossa, tem tanto entendimento, né? Tanto conteúdo, tanta visão sobre todas as relações, que ela é muito bem resolvida. Eles também se tratam. Eu acho muito legal, né? Sim. Assim, também faz o uso da terapia. É até uma coisa que esses dias eu vi um post, ontem ou antes de ontem, né? Num Instagram de uma outra psicóloga também, e aí foi muito interessante que ela postou, foi o psicólogo também. E aí ela fez vários posts, né? E depois tinha um monte de psicólogo comentando no comentário. A gente também tem ansiedade, a gente também tem depressão, dependendo, não todo mundo, né? Sim. A gente também tem os nossos problemas também de relação. pode ter, né? A gente também é estressado, a gente tem as nossas questões, porque a gente é um ser humano como qualquer outro, né? A diferença é que, por exemplo, quem escolhe a área clínica precisa estar em constante terapia ou análise, né? E aí não só por você mesmo, igual eu faço terapia já há muitos anos, né? Mesmo antes de me formar, eu já fazia terapia. Então, assim, quando a gente faz pela gente, porque a gente tem as nossas questões, e aí quando a gente vai trabalhar dentro do consultório, aí vem como uma obrigação de fato, né? Porque a gente lida com muitas demandas. Então, a gente tanto faz quanto terapia, quanto a gente também faz supervisão, que é um outro profissional que supervisiona um caso ou outro nosso. Sim, né? entendi.
Monize, fala um pouquinho das suas redes sociais, como a gente te encontra, como o público, o pessoal que está assistindo, acompanhando aí você, como te encontra, como te segue, como pede um conselho, onde a gente fala com você, suas redes sociais. Hoje eu tenho o Instagram, né? Sim. Que é psicóloga Monize Souza, né? O Souza Procurem com lá, S, pessoal. Né? E o Monize com Z, porque a gente escreve meu nome com S, Ai, né? Então, tem o meu Instagram hoje, né? E aí pode mandar Monize mensagem. Souza, Monize direto, Souza. a gente acha. Isso. Tá. Né? E aí tem como, pode entrar em contato comigo pelo direct. Tem também na bio, tem o link do meu WhatsApp profissional que cai direto no meu WhatsApp. Também pode me chamar para tirar dúvidas, para conversar. No Insta, de vez em quando, eu abro uma caixinha, também pode colocar lá coisas que às vezes a gente bate um papo interessante. Legal. Né? Hoje, né, as minhas redes são essas, né? O Insta e o WhatsApp. E agora o canal do podcast. E agora o canal Cast também. Transformar vai ter sempre a Monize. Vamos Com lá. certeza. Eu volto. Você só chamar que eu volto. Ai, que delícia. Obrigada, amor. De Adorei nada. te conhecer. Gente, eu tô conhecendo a Monize aqui, tá? O público perdoa o meu nervosismo um pouquinho. Imagina! Minha primeira entrevista, assim, né? Foi perfeita. Eu tenho umas questões com câmeras, né? Não sou muito de aparecer nas câmeras, mas tentei fazer o meu melhor aí pra vocês. Foi ótima. Adoramos. Um cafezinho. Não, eu tô aqui ali perdida. ela pegou o café. E a Daiane que é a comelona. A Daiane que é a comelona, mas hoje... Tá bem diferentona, hein, amiga? Eu aqui, ó, eu quase acabei com a minha taça e vocês com a taça intacta. Eu tô me sentindo um pouco mal com isso. Imagina, eu vou tomar um último, então. Não, mas eu tô aqui bebendo. Vocês que estão devagar. E eu sou a que menos bebe, eu acredito. Eu com a minha taça quase vazia, de taça 6 intacta. Eu e a Monize, a gente se reúne, vai um vinho tranquilamente, conversando. Verdade. E aproveita para falar pra gente dos canais que vai estar a entrevista da Monize, que a gente vai estar, do canal do podcast nosso, do Pocket. Gente, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero agradecer aqui, o estúdio Falcone, que tá nosso parceiro, Sempre. gente. E então, ó, vou deixar para vocês, é o Pocket Podcast. Então, sigam o Falcone também, o podcast dele, que é o Pocket Podcast. O nosso podcast também, que é o Cast Transformar. Então, a gente está lá no Instagram, como Cast Transformar. No YouTube, os também. vídeos completos do Cast Transformar. Pessoal, sigam Sim. lá para vocês assistirem, vão estar assistindo esse da Monize. E muito, muito conteúdo sempre voltado para um público feminino, mas num contexto familiar, em todos os contextos, em todos os universos que nós mulheres podemos estar, Sim. em todas as relações que podemos estar, né, Daiane? Sim. Essa é a proposta, essa é a ideia do nosso canal. Que estranho ela me chamar de Daiane, gente. Ai, a Daia, eu sempre faço pro diminutivo. Então é isso. Obrigada, viu, Monize? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por estar aqui conosco nessa entrevista, nesse conteúdo. As portas estão abertas, a gente sempre vai te procurar, tá bom? E a gente vai estar por aqui. Esteja sempre aqui com a gente também no nosso canal, tá bom? Seguindo, vendo o nosso conteúdo. Sim, pode deixar. Obrigada, amor. Foi uma delícia. Adorei te conhecer. Eu assim, também olha, adorei assim, conhecer. Ali eu já conhecia, né? Lá, a intimidade também, né? E agora eu conheci você também aqui hoje também. que Adorei. amor. Foi lindo. Obrigada. De nada, eu que agradeço. E é isso. É isso. Tchau. Tchau.